que nos ajuda muito. A gente fica muito focados em eliminar a dor, eliminar o desconforto, né? Esquivar daquilo que é difícil. Mas o que nos ajuda é olhar para o valor. Então, ao invés de eu ficar querendo tirar o medo, olha só, né, que bacana, eu tô aqui com o Léo, né? Então, poder olhar o que que tem de valor presente. Eu trabalho muito com metáforas. A arte em si, Adoro. né, trabalha muito com metáforas. Tem uma do copo d'água, tu já ouviu? Do sal na água? Do sal da água, não. Achei que tu ia falar de segurar o copo d'água assim. Não, é outra. É assim, ó. Até tem, enfim, terra na água, sal na água. Mas se eu colocar aqui um punhado de sal nessa água e misturar e te der pra te tomar, o que tu vai sentir? Vou achar meio salgada. Né? Meio Um estranho. amargo, meio Meio estranho. desconfortável, É né? estranho. Daí eu falo, Léo, tira o sal na água. Tu vai conseguir tirar o sal? Só fazendo uma reação muito química que não vai valer a pena. Exatamente. Mas como a gente pode fazer, eu não tô querendo dizer aqui que tu tem que tomar essa água desconfortável. Como talvez a gente pode fazer para essa água se tornar menos pior? Pelos meios tradicionais, assim. Deixa eu pensar. Bom, de É repente, difícil. de repente colocar alguma outra coisa ali que faça um saborzinho um pouquinho melhor. Ó, tu inventou uma derivação da metáfora. Acho que é válido. Qual que é a ideia aqui? Se a gente colocar essa quantidade de água salgada num recipiente maior, se eu colocar, diluir essa água em um pote Perfeito. maior, ela vai ficar diluída, né? Então, essa é a ideia. Às vezes a gente tem que diluir o desconforto, diluir a dor, ok? Eu tô com frio na barriga, mas qual que é o valor que dilui esse desconforto? Então, ao invés de focar em diminuir a dor, eu foco em aumentar a vida. Essa seria a ideia. Perfeito. E daí eu fico pensando muito. Eu adoro matemática, né? Eu sou um dos poucos psicólogos que eu conheço que adora matemática e física. Primeiro que eu conheço. Bom, acontece. Mas é até aquilo da gente pensar, né? Bom, se o copo com o sal tá trazendo um resultado, vamos colocar como se fosse negativo. Eu tenho que mexer nessa equação. Sim. Seja adicionar mais água, como tu falou, colocar mais vida, ou colocar outras questões que vão entrar ali também. Exato. Como um suco, ou sei lá, qualquer outra coisa que pode entrar. E tomar o sal na água, sim, seria a resignação Exato. que a gente tá falando. Que eu não mexo, né? Que eu não mexo, eu só eu fico aceito a ali, equação. né? Aceito a situação e aceito a Ó, equação. a gente criou uma nova metáfora aí, né? Tá ótimo. Boa. Gostei. Agora a gente pode usar, a gente patenteia. Vamos patentear. Exato. Agora sempre vão ter que nos citar. Exatamente. Então a gente vai estar nos livros de arte. Perfeito, gente. Agora tem que nos citar. Mas tu falou sobre valores. Como é que tu classificaria, ou como é que a ACT classificaria o que são valores? Porque a gente fala de uma maneira bem ampla e eu acho que não tá tão distante assim, né? Sim. Mas o que são valores? Eu vou fazer um exercício contigo. Perfeito. Eu tenho o material que tu precisa. Perfeito. Vou fazer 2 exercícios contigo. Vou fazer esse e um outro, tá? Perfeito. Vamos pensar aqui se eu valorizo relações, no geral, né? Relações íntimas. O que é importante pra mim nas relações íntimas? O que relações íntimas têm? Conexão. Me ajuda a pensar. Conexão. Que mais? Conexão, vai ter Afeto. afeto, intimidade, Afeto. Intimidade. parceria. Parceria. Perfeito. Mais alguma coisa? Ah, tá bom. Deixa eu pensar. Eu acho que tá bom. Tá bom. Tá bom, né? Pro exemplo serve. Certo. Só que, se isso é importante pra mim, né? Conexão, afeto, intimidade, parceria, eu também vou sentir desconfortos. Eu também, se eu valorizo conexão, eu posso ter medo da desconexão, né? Então, eu posso ter medo do abandono, por exemplo. É uma possibilidade. O que mais eu posso sentir nas relações íntimas? Inseguranças, né? Insegurança, Frustração. frustração, de repente uma não... a gente pode pensar numa questão assim de não haver uma certa equiparidade, né? De repente uma questão meio de desbalanço. Diferenças nesse sentido? Lidar com as diferenças, acho que sim, né? Ok? Acho que sim. Ok, daí os nossos pacientes chegam para terapia assim, né? Eu quero parar de sentir medo, eu quero parar de sentir insegurança, eu quero parar de me frustrar, quero parar de lidar com as diferenças. E aí, se a gente não for psicólogos bem atentos, a gente pode, tá bom. Só que o que vai acontecer se eu quiser acabar com o medo? Eu também vou cortar aqui
a conexão, o afeto, a intimidade. Então, a ideia aqui, né, que são os dois lados da mesma moeda, os dois lados do mesmo papel. Quanto mais eu me importo com algo, mais eu corro o risco de sofrer com aquilo, né? Então, os valores, eles têm a ver com o quanto a gente valoriza algo, né? Então, se a gente perde alguém, que é muito importante para nós, se eu amo alguém e eu perco aquela pessoa, eu vou sofrer. Bem, né? Exato. Um trabalho que eu valorizo muito. Se eu for demitida de um trabalho que eu valorizo muito, eu vou sofrer. Então, uma boa maneira da gente pensar sobre valores é pensar assim também. Se tu soubesse, vou te perguntar agora, Léo. Se tu soubesse, Léo, que tu vai morrer daqui a 5 anos. Tá. O que tu faria com a tua vida nesses últimos 5 anos? Hoje, trabalharia menos. E o que mais tu faria? Trabalharia menos para ter mais tempo para minha namorada, para minha família, para os meus amigos. Acho que viajaria para alguns lugares que eu tenho ideia de viajar, mas não tenho nenhum planejamento. Acho que seria mais ou menos isso. Eu gosto muito da rotina que eu estabeleci, né? Então, não pararia de trabalhar, mas acho que diminuiria um ritmo de uma forma bem significativa. E essa pergunta, ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é poderosa. E eu acho que ela é simples, mas entra naquilo. Ela é simples, mas ela não é fácil. Exato. Então, se a gente for pensar, o que vale a pena na minha vida? Valores é sobre isso. Que marcas eu quero deixar na minha vida? O que é importante para mim? Os valores, eles são considerados qualidades do agir, certo? Então, o valor, às vezes, as pessoas confundem com o objetivo. Eu quero me casar. Eu quero me formar. Eu quero trabalhar na empresa tal. Mas isso tudo são objetivos, né? E assim, é muito complicado até quando a gente coloca esses objetivos na terapia. Porque a gente não tem controle desses objetivos, né? A gente não tem controle se a pessoa vai casar ou não, conseguir a oportunidade tal, né? Então a gente tem que entender quais valores estão presentes naquele objetivo. Por que casar para ti é importante? Daí a pessoa talvez poderia entrar aqui. Conexão para mim é importante. Bom, e o que tu tem feito para te conectar com conexão na tua vida? E aí entra o que a gente falou antes do agir, né? Então, assim, eu posso ser uma pessoa aberta, eu posso me movimentar em direção a promover vínculos. Não, perfeito. E eu acho que isso já desmitifica um pouco essa ideia do que são os valores, né? Porque às vezes, de novo, meu valor é meu objetivo pontual que eu tenho para resolver isso aqui agora. Não, isso é um objetivo. Exato. E vamos entender, porque com certeza tem um valor que talvez está associado aí por detrás, né? Então, e eu acho que nós, como terapeutas, eu digo, muitos colegas, às vezes a gente fica preso no objetivo e a gente não vai dar esse passo a mais, que é entender o significado realmente que está atribuído por detrás do objetivo. Exato. E o valor é muito legal, Léo, porque mesmo se a gente não consegue um objetivo que a gente queria, né? Vamos supor que, ok, meu objetivo é casar, mas não deu certo o meu casamento. Se eu me conecto com o valor está disponível para mim a todo momento. Perfeito. Então, independente se eu tenho um casamento ou não, eu sempre posso ter relações com conexão, com afeto, né? Então, é muito mais amplo e também está muito mais no nosso controle, né? Em como Perfeito. a gente vai agir para se conectar com isso. E o quanto as pessoas, se elas ficam muito focadas em objetivos, também é uma vida, assim, fadada ao fracasso, né? Porque eu chego no objetivo e aí? Tu viu o filme Soul, da Disney? Sim. Tu lembra que tem uma cena que ele... Total. É muito boa aquela cena, né? Que ele entra pra fazer o que ele tanto sonhava e daí ele pergunta, mas era só isso? Então ele vê que aquele objetivo não tinha muito sentido, né? E eu não sei se tu já viu, tem um discurso muito famoso de um rapaz que está se formando no ensino médio nos Estados Unidos, e daí tem aquele discurso do primeiro da classe, né? E daí ele vai falando assim que, bom, ano passado eu tinha descoberto que eu tava concorrendo de fato para isso. E daí esse ano eu estudei. E eu consegui. E nos primeiros 5 minutos eu me senti ótimo. Mas depois daqueles 5 minutos onde eu tive aquela informação de que eu tinha conseguido, eu pensei e eu refleti sobre tudo que eu abdiquei nesse ano. As relações, as amizades, o meu último ano no colégio. E de novo, são coisas que a gente nunca consegue recuperar. E daí é muito isso, né? É por que a gente está agindo de certa forma. O que está motivando esse comportamento? E essa é uma pergunta que às vezes é muito difícil da gente responder porque a gente fica
nessa rotina, né? Vai. Piloto automático. Só que se a gente para e pergunta, às vezes as pessoas não sabem responder. Eu gosto muito de perguntar, principalmente para pacientes que têm um padrão muito rígido e muito inflexível do que eles querem e tudo mais. Tá, me diz quantitativamente quando vai ser o suficiente? E assim, eu já fiz essa pergunta muitas vezes, tá? E nenhuma vez vem um resultado fechado. Normalmente a resposta que vem é: não sei, nunca pensei dessa forma. Sim. Sabe que aí entra o que eu tava falando antes, que o mindfulness é o pano de fundo da ACT, Perfeito. né? E o mindfulness tem todo esse intuito de conexão com o momento presente. E um dos processos de inflexibilidade seria a atenção inflexível, que é quando a gente fica realmente no piloto automático, ou muito presos em ideias sobre o futuro, ruminando o passado. E isso que a gente se perde, né? A gente vive nessa cultura também tão acelerada, que às vezes a gente só vai correndo e não se dá conta. Um outro filme, referência ótima para isso, é o Clique. Lembra? Sim. Muito bom. E é muito interessante, porque ele acelera os controle momentos... total, né? Total. E o que ele faz? Ele acelera quando tem desconforto, né? Então, quando tem alguma discussão, qualquer coisa, ele acelera para passar. E isso é um ótimo exemplo de uma esquiva experiencial, né? Então, assim, eu fujo de tudo aquilo que dói, mas quando eu me dou conta, eu perdi minha vida. E daí Daí, de novo, né? A gente cheio das metáforas aqui, fazendo essas analogias. Mas Mais um livro pra conta aí, de metáforas. Isso aí é bombar na psico. Mas até eu me lembro de uma entrevista que tem o Tom Hanks, ele falando com outros artistas, ele fala: se tivesse uma coisa que tu gostaria de saber no passado, ele fala: isso também vai passar. No sentido de, ok, não adianta ficar tão preso no... impermanência. A impermanência, né? E a gente volta para uma dos pilares do budismo. E daí, de novo, mindfulness e budismo andam muito, muito próximos. Sim. E como essa questão da impermanência, ou seja, altos e baixos, faz parte da vida.